Eu tive a alegria de, na minha infância e adolescência, participar de uma capela na Diocese de Nova Friburgo, na cidade onde eu moro. Era a Capela de São Roque. Ela ficava em Olaria. Esta capelinha hoje já não existe mais. No lugar dela existe uma igreja muito grande, construída inicialmente pelo Padre Flávio, e hoje dando sequência à construção pelo padre Alexandre Albuquerque. Essa igreja tem uma história muito importante para conversar com a gente nesses dias tão difíceis pelos quais passam a humanidade. E essa história que eu vou contar para você não é uma história minha, mas é uma história de um professor chamado professor Adilson Donato Batista, a quem eu presto a minha homenagem aqui. O professor Adilson faleceu em 2003, mas antes do seu falecimento, ele tinha deixado rascunhado em algumas folhas a história da igreja de São Roque. E essa história virou um livro, do qual eu pude colaborar digitando algumas páginas. Em 2010, a família dele lançou esse livro, A História da Igreja de São Roque. O que essa história, contada pelo professor Adilson nesse livro, traz para a gente nos dias de hoje? Em 1918, 102 anos atrás, houve uma grande pandemia no mundo. Foi a pandemia da gripe espanhola. Matou mais gente do que nas guerras, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola. Anos mais tarde, em Nova Friburgo, vamos ter, em 1930, a epidemia da febre tifo. Ou seja, uma população que já vinha fragilizada pela epidemia da gripe espanhola, agora, 12 anos depois, sofre com a febre tifo. E um dos lugares onde a febre tifo fez mais vítimas foi no bairro de Olaria. O bairro de Olaria era chamado de celeiro de morte. Era um lugar muito pobre, um lugar altamente discriminado na cidade, porque ele tinha um acesso péssimo, as ruas eram todas cheias de atoleiros, o bairro em si sofria constantes enchentes, as ruas eram um brejo. Para você construir alguma coisa em Olaria, você tinha que fazer muito aterro, colocar muita pedra para sustentar as casas. E neste lugar pobre, neste ambiente de brejo, é claro, a febre tifo fez inúmeras vítimas. O livro nos conta, através de testemunhos de pessoas que viveram nesta época, que um caminhão passava recolhendo os corpos e um outro caminhão, de um toldo verde, passava recolhendo os doentes. Os corpos eram tantos que não davam tempo de produzir caixões, então eles eram carregados em tábuas. Não tinha um dia sem enterro. Morriam 2, 3 pessoas de uma mesma casa, no mesmo dia, durante a epidemia de olaria. Os doentes detectados com a febre tifo tinham que ser retirados de casa. Muitos idosos, crianças, jovens eram retirados à força, colocados no caminhão do toldo verde e levados para Duas Pedras, numa casa chamada de Lazareto, em referência ao Lázaro do Evangelho. Esta casa, essa construção, era grande, tinha vários cômodos para abrigar os doentes da febre tifo. Essa construção existe até hoje, está abandonada lá em Duas Pedras. E o que acontecia? As pessoas cada vez mais se desesperavam e sofriam sem saber o que ia ser delas, sem saber quando que aquela epidemia iria acabar.
Foi aí que um grupo de pessoas, liderado por um senhor muito simples, chamado Cabo Nazário, começou a se reunir para, através do seu movimento, fazer orações, fazer súplicas a Deus e se agarrar à fé. Um pequeno grupo começou a se reunir a fim de não olhar para eles mesmos como pobres coitados, como pessoas sofredoras. Eles decidiram olhar para eles não mais como vítimas de uma situação sobre a qual eles não tinham nenhum poder. Eles eliminaram qualquer tentativa de choro, de tristeza, de lamentação. Eles partiram para a luta. Conseguiram uma imagem de um santo francês, que era muito venerado na Europa por conta do combate às pestes. São Roque, um estudante de medicina da faculdade de Montpellier, que não concluiu os estudos de medicina porque saiu pelo mundo para ajudar pessoas que sofriam com a peste na época dele. São Roque. Essa imagem de São Roque começou a representar uma mudança para esse povo. A imagem de São Roque, que deixou tudo para ir cuidar daqueles que estavam doentes, começou a inspirar esse povo. E esse povo que decidiu não mais olhar para eles com autopiedade, mas decidiu olhar para eles como pessoas que podiam fazer alguma coisa no meio da tragédia. Eles começaram a se reunir nas casas. Foi o primeiro movimento social que Olaria viu. Eles começaram a se reunir, a fazer suas orações e começaram a fazer mutirões de ajuda mútua. Eu tive a oportunidade de conversar muito, não com o professor Adilson, o autor do livro, infelizmente, mas eu tive a oportunidade de conversar horas com a esposa dele, a saudosa Maria José. E ela me dizia que a grande descoberta dessa história, o grande milagre dessa história, era a motivação que aquela reunião de pessoas de esperança começou a fazer no bairro. Eles começaram a se organizar socialmente, eles começaram a ter melhor as suas calçadas, a organizar melhor as suas ruas. E um bairro começou a ser organizado a partir da esperança nascida no meio da tragédia. Foi aí que eles decidiram construir a Capelinha de São Roque. A Capela de São Roque nasce no alto de um morro, da onde ela podia ser vista por todo o bairro. E ao redor dessa capela, símbolo da esperança e da ação produtiva daquela gente, ao redor disso tudo, começa a nascer um bairro. É ali, a partir daquela igrejinha, que nasce um colégio, o Colégio Nossa Senhora das Graças. Nasce ali, dentro daquela igrejinha. É ali, ao redor daquela igreja, que nasce o primeiro clube do bairro, o Rockiano. Por isso que ele tem esse nome, porque se refere a São Roque. E a partir de então, as ruas começam a ganhar pavimento, os brejos vão secando e o milagre acontece. Qual o milagre? Qual é o grande milagre que a história da Igreja de São Roque nos mostra? O milagre é a fé, é a esperança das pessoas que se tornam atitudes, que se torna prática de vida, de fazer o bem. Quando a tragédia se abate sobre nós e que nós decidimos usar a tragédia a nosso favor e nos reunimos e nos ajudamos e cooperamos um com o outro, um milagre acontece. Foi isso que São Roque lá na França fez. Qual é o milagre de São Roque?
abandonar o que tinha, o que era seguro para ele e ir ajudar o outro. Qual é o milagre da Capelinha de São Roque? É a força das pessoas que não olham para uma tragédia, não olham para uma pandemia como o fim de suas vidas, mas olham com um olhar simples de esperança e buscam fazer alguma coisa que torne a vida do semelhante mais fácil. Se você puder, leia o livro da história da Igreja de São Roque. Conheça essa história e tenha orgulho de pertencer a um grupo que olhou para uma tragédia não como tragédia, mas como meio de crescimento mútuo, meio de crescimento espiritual. Se você não faz parte da Igreja de São Roque, faça parte do ideal que montou, que construiu a Igreja de São Roque. Tudo de bom para você.